Leia aí. Eu estou aqui com a professora Jacira Mota, Hum, possui graduação em Letras pela Universidade Federal da Bahia, uhum, é mestranda, ela é mestra em Linguística pela Universidade Federal da Bahia também, e também é também. em Letras pela Universidade do Rio de Janeiro. É, exato. Isso, é credenciada como professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura, o É, PPG-LINC, através do Programa Especial de Participação de Professores Apresentados, que quando é. eu li no Lattes eu achei isso muito interessante, porque, Você, não sei se você entendeu, porque veja, posso falar já? claro, A situação é a seguinte: eu era já professora da pós. Eu sou professora da pós, eu anotei para te dizer, sim, sabe quando? Desde 1992. Comecei a ensinar na pós em 1992. E fui representante da linha que chamava Diversidade Linguística no Brasil, na pós. Eu fui representante dessa linha de 96 a 99. Quer dizer, essa hora eu já estava. Agora, o que é que acontece? Quando, em 2009, eu me aposentei, porque você obrigatoriamente tem que se aposentar quando completa 70 anos. Ao completar 70 anos, é uma aposentadoria compulsória. E depois dessa aposentadoria, primeiro, você já não pode mais ensinar na graduação, é proibido mesmo. Isso tem a ver com leis trabalhistas, etc. E você pode voltar, porque na hora que você sai, sai. Mas você pode voltar a ensinar na pós através desse programa, que é o PROAP, não é? PROPAP, não é PROAP, PROPAP. PROPAP, isso. Programa Especial de Participação de Professores Aposentados. Então, você faz uma apresentação, não é? E com uma solicitação, apresenta as credenciais, tudo que você fez, etc. e tal, e solicita a inclusão, na verdade, a reinclusão no sistema de pós-graduação. Isso é o normal, todos têm que fazer isso. Então, eu me aposentar em 2009, na verdade, eu não cheguei nem a sair, porque assim que me aposentei, fiz esse processo e fui autorizada, era a reitora Dora, naquele tempo, dá uma, não é, dá uma autorização para que a pessoa continue. Então, você continua professora, mas através desse programa. Exatamente. Todos os aposentados podem continuar assim. Agora, há aposentados que saem da faculdade, né, que vão fazer outra coisa, ou não querem continuar, etc. É outra opção de vida. Sim, sim. Como eu Eu achei continuei, interessante. fiquei pelo PROPAP. Eu achei muito interessante porque dizem os ditados populares que há professores e há educadores. Hum, E os educadores, eles sempre serão educadores. Então, eu achei isso muito interessante. Eu percebi não só no seu Lattes, mas tem outros professores também que estão uhum. inseridos na pós-graduação por esse programa. Então, eu achei muito interessante isso, essa possibilidade de voltar a ensinar mesmo É. aposentado. Exato. Se a pessoa gosta de ensinar e Exatamente. gosta, eu acho uma coisa muito salutar até para o idoso, porque depois de aposentado, você já se aposenta idoso, né, com 70 anos. E aí você continua a manter o contato com os mais jovens, não Exato. é? Na verdade, ensinando e comentando o que você já sabe, aprendeu até ali. Enquanto a pessoa estiver com a cabeça boa, se a pessoa tiver algum problema, não pode. Mas se não tiver, o que você acumulou durante toda a vida não vai sair da cabeça porque está velho, porque está idoso, né? E é possível continuar a passar isso para as novas gerações.
E nós estamos num grupo de pesquisa, que é um grupo que já está na UFBA há mais de 50 anos, é o grupo da dialetologia, e a nossa ideia é formar novas gerações. E estamos formando. Já temos uma geração média, já temos uma geração novinha dos que estão começando. Eu acho que uma grande vantagem dessa permanência é realmente conseguir formar novas gerações. Não é para as coisas não se acabarem. Com a sabedoria de quem já vem... É o que a gente adquiriu durante a vida, né? A prática, as leituras, toda a experiência que não desaparece. Exatamente. E eu iria fazer uma leitura mais aprofundada do seu Lattes, mas é tanta coisa que eu fiquei com sonho de Lattes. Então, eu percebi também que você é sócia fundadora da AUFAL, e hoje é sócia da UNOR, sócia fundadora da Abralim, associação da qual participou da direção como secretária em 2 períodos. Exato. 1973, 1995 e 1993 a 1995. E agora participa da comissão editorial da revista AFAL, da revista Signo, entre outras. E como pesquisadora, como você já adiantou, é bolsista do CNPq, atua principalmente nas sub-áreas da sociolinguística e da dialetologia. Exato. E eu queria fazer a primeira pergunta, que é: o que é o PPG Link para você? Eu acho que o PPG Link é uma... Bom, primeiro, ele vai complementar, ele é uma complementação do que o aluno pode adquirir na graduação. Porque o que acontece? Na graduação, todos hoje entram muito novinhos. A maioria, não vou dizer todos, mas a maioria entra muito novinho. Saído do ensino médio, com alguma ideia de algumas coisas, mas ainda tem muito pouco, não é, de ciência na cabeça. Ainda não conseguiu absorver muita coisa. A graduação faz isso um pouco. Mas um curso que segue, curso de pós-graduação, vai complementar isso. E vai complementar mais direcionadamente. Porque você vai para o curso de letras, você tem que estudar linguística, língua portuguesa, filologia, etc. Dessas áreas todas, você vê de qual você gostou mais. E, ao descobrir que gosta mais da língua, da linguística, da filologia, da literatura, você escolhe aquela área para se aprofundar, para fazer mais leituras, conhecer mais coisa daquela área, porque realmente você só... A formação a gente não completa nunca, sempre aparecendo novas coisas. Mas você consegue um conhecimento razoável daquela área, porque se especializou naquela área, porque fez mais leituras, etc. Né? Então, eu acho que os programas de pós-graduação são importantes para a complementação do ensino, para dar ao indivíduo a maturidade dentro da área, maturidade que ele não tem ainda quando sai da graduação. Pela idade e também pela própria vida, né? É um tempo assim muito cortado, você vai uma hora, outra. Tem uma ideia geral, mas não pode se aprofundar. Então, para aprofundamento em qualquer área, você tem que fazer a pós-graduação. E pode fazer o mestrado, depois fazer o doutorado, se possível, fazer um pós-doutorado. Aos poucos, você vai se especializando mais. Exatamente. Não acho que é uma necessidade. Agora, no meu tempo, quando eu terminei a graduação, não havia pós-graduação aqui em Salvador ainda. Então, eu fui da primeira turma de pós-graduação, a primeira turma, que foi uma turma formada, eu já não sei quando, 1976, foi a primeira turma de pós-graduação. Eu fui fazer o mestrado nessa primeira turma de pós-graduação. Quando eu fiz o doutorado, também não havia doutorado em Salvador, fui fazer no Rio. Quer dizer,
As pessoas mais velhas viveram uma época em que isso não existia. Não existia em Salvador. Existia em outras áreas, São Paulo, Rio de Janeiro foram os primeiros lugares a ter, e antes de São Paulo, Rio de Janeiro, Europa, Estados Unidos, né? Vamos dizer, as universidades do Nordeste só posteriormente conseguiram abrir pós-graduações. Em função de tudo que a gente já sabe, do problema econômico, social, etc. Infelizmente, existe isso que em todas as áreas há alguma coisa que faz com que o Nordeste, muitas vezes, fique por último. Mas isso também não é importante, porque o Nordeste, às vezes, entra por último nessa escala de aperfeiçoamento, etc., mas consegue fazer bons profissionais, não é? Bons escritores, né? Pessoas que não ficam a dever nada ao pessoal das outras áreas. Exatamente. Graças a Deus. Ou seja, apesar da falta de recursos, exato, nós nordestinos estamos sempre apesar, aprofundar. Isso é verdade. Quer crescer, enfim. Exato. Muito... Isso está se conseguindo, né? Está no sangue nordestino. Até nordestino e depois para essa área também o norte, né? Também o norte ficou por último. Porque as coisas vão subindo aos pouquinhos. No começo era realmente Rio, São Paulo, depois Brasília, e as coisas não eram tão fáceis aqui, mais não é? Aqui adiante. E nós aqui, os mais novos, estamos na luta de cada vez mais ampliar os recursos, não ficarmos parados, porque é necessário. Exatamente. Mas a gente sabe que as autoridades não acham que seja necessário nem a cultura, nem a educação. Muitas vezes, não é? Fica mais difícil para a nossa área conseguir recursos. Exatamente. E no ano passado, o PPG Link completou 10 anos. 10 anos, 10 anos. Mas antes do PPG Link, já existia o PPG GLL. LLE. Quando eu fiz, foi PPGLL. Isso. Porque não havia no PPGLL a diferença entre língua e literatura. Era linguística e literatura, tratava das duas áreas conjuntamente. Depois é que se viu que era necessário dividir o setor de língua e o setor de literatura. E esses dois setores vêm crescendo independentemente. Sim. Porque no começo sempre era menos doutores, não havia muita gente para dar aula, todo esse problema. Então, se reuniu um grupo e outro. Agora os grupos já estão separados e cada um seguindo o seu caminho. Você já contou várias histórias, enfim, mas eu queria saber se em específico, nesse tempo do PPG Link, do PPGLL, houve alguma história que marcou, alguma história especial que você queira compartilhar com a gente? Você falou até isso na pergunta, eu pensei, não sei, não penso, não me lembro de nenhuma história. A história principal, acho que é essa. Eram reunidos, estávamos todos reunidos. Era muito menor, claro, né? Muito menos gente. E era reunido num só mestrado. E que depois chegou uma hora que a gente todos... Não, gente, é preciso mudar, é preciso fazer duas áreas, etc. E foi uma decisão sábia, foi uma decisão boa, porque possibilitou o crescimento das duas áreas. Agora, esse tempo anterior é sempre um tempo de muito menos recurso, não é? Muito menos bolsistas de CNPq. Bom, no meu tempo de escola, de graduação, não havia a formação de bolsista, não havia o tipo bolsista. Nada. Todas as pessoas que queriam se aprofundar mais, entrar numa determinada área,
tinham que ser voluntários. Então, tinha que ser voluntários, isto é, voluntário é trabalhar de graça. Sim. Fazer pesquisa nisso, naquilo, sem ganhar nem o transporte e a merenda, que é praticamente o que o CNPq agora dá. Exato. Mas tem o transporte e dá para um lanche. Naquele tempo não tinha o transporte, os pais, no quem pudesse, davam o transporte. Quer dizer, não havia essa instituição. Era tudo mais difícil. Tanto difícil para quem começava, quanto difícil para o pesquisador que não contava com bolsistas que pudessem auxiliar na pesquisa, etc. Né? Então, eu acho que a situação antigamente era pior, hoje não está boa, a gente sabe. Mas antigamente era pior, porque não havia esses recursos, né? Compensação, não havia tanta cobrança, não havia o famoso sucupira, que todo ano deixa todo mundo do PPG Link, todas essas pós-graduação, deixam as pessoas loucas, coitadas, apavoradas, porque é muita exigência. Ou seja, antigamente o pessoal tinha o anseio de desenvolver pesquisas, queriam pesquisar, mas não tinham recursos. Não tinham recurso. Exatamente. Não tendo bolsa, fica difícil, porque as pessoas também, muitas vezes, têm que conseguir um emprego, um outro emprego, e esse outro emprego ou envolve muito a pessoa, ou não deixa realmente o tempo, afasta a pessoa da universidade para uma outra área. Exatamente. O que é um desperdício para a própria universidade, que forma uma pessoa e aquela pessoa vai trabalhar numa loja. Está tudo bem, mas não adianta você investir para isso. A pessoa vai trabalhar nisso, ela tem que se preparar para isso, aprender o que é dessa área. Você investir na formação de uma pessoa para nada, para perder, vamos dizer assim, e isso acontecia. Quer dizer, eu acho que há uma mudança para melhor entre esse tempo passado, que não havia nada disso, e hoje que já há esses recursos. Agora, a gente sabe que ainda são muito poucos, né? Ainda não são suficientes. Até o número de bolsas reduziu. Infelizmente, ainda perdemos muitos pesquisadores, muitos futuros doutores. Pois foram reduzidos. E eu queria saber um pouco como é a sua história com a dialetologia e a sociolinguística. Se houve algo assim que fez o seu olhar... Sim, houve. Houve, menina. A dialetologia... Veja bem, eu entrei na universidade em 58. Nessa época, já estava sendo elaborado o Atlas, chamado Atlas Prévio dos Falares Baianos, que foi o primeiro Atlas brasileiro. No Brasil, o primeiro Atlas linguístico. Esse Atlas foi feito por Nelson Rossi e foi publicado em 1963. Eu já estava saindo da universidade em 63 e acompanhei o lançamento desse Atlas. Aí vi o que era, porque antes ninguém nem tinha me falado de Atlas, né? Só ao entrar é que eu soube que existia esse tipo de trabalho. E aí tomei conhecimento desse Atlas. Em 63 também eu comecei a trabalhar na UFBA. Primeiro também como voluntária, depois como professora. E uma colega nossa, que foi uma das principais colaboradoras do Atlas Prévio dos Falares Baianos, que se chama Carlota Ferreira, essa colega teve a ideia, teve a iniciativa de fazer o Atlas Linguístico de Sergipe. Porque Bahia e Sergipe constituem uma só área linguística. O tipo de falar, é claro, há pequenas diferenças, mas, de um modo geral, constitui um grupo linguístico, uma área linguística. Então, ela diz, vamos fazer o Atlas Sergipe. Aí fomos nós, os professores daquela época, ela que tinha a experiência de ter participado já de um Atlas como colaboradora, aí fomos pesquisar em Sergipe.
A pesquisa que se faz em dialetologia é através da geolinguística, né? Você sai, vai para aquela área, faz inquéritos, faz pesquisas e tal. Quando volta, estuda aquilo e constrói, né, o atlas que traz a localização geográfica das variações. Então, fizemos o atlas de Sergipe. Além disso, Nelson Rossi foi realmente o introdutor dessa área de estudos da Bahia. Isso não havia, ninguém falava disso. Foi ele que introduziu. E ele foi o nosso professor, desde que entramos na faculdade. Naquele tempo, não era semestral, era anual. E ele sozinho dava todos os 4 anos. Também o número de estudantes era muito menor. Está mais ou menos à volta de 30 estudantes por série. Então, primeira série, 30. Tinha no máximo 120 estudantes. Hoje se pode ter, numa série, no começo tem quase 100, ou mais de 100. Aqui não, naquele tempo eram 30. Bom, a gente tem que ver que a população era muito menor, tudo isso. Aí ele introduziu a gente na área de dialetologia. E ele formou uma equipe, a equipe que trabalhou no Atlas Prédios Falares Baianos, essa equipe passou para nós que estávamos entrando e terminamos continuando nessa área e estamos nela até hoje. Ele fez o Atlas da Bahia, nós fizemos o de Sergipe, também com a presença dele. Depois, ele saiu, se afastou, se aposentou. Em 96, nossa colega Suzana Alice Cardoso, teve também a iniciativa de vamos fazer um Atlas do Brasil inteiro. E aí, não foi só conosco, mas foi... tem o quê? Deixa eu dizer aqui nesse telefone que eu falo depois. Falo depois, Cristina, daqui a pouco. Porque não tem jeito. Aí, o que é que eu estou dizendo? Sim, fizemos o Atlas Linguístico de Sergipe e, em 96, Suzana começou o Atlas Linguístico do Brasil. Qual a diferença? Sergipe, Bahia, você faz os inquéritos naquele lugar. No Brasil, fizemos inquéritos no Brasil inteiro. Foram 250 municípios visitados. E fizemos os inquéritos lá, trouxemos esse material, estamos até hoje trabalhando sobre esse material. Já há muitas teses, dissertações, já conseguimos publicar os 2 primeiros volumes, etc. Está em andamento. Agora, então a introdução realmente foi Nelson Rossi, porque Carlota fez porque ele introduziu, Suzana fez também porque ele introduziu, Suzana era 1 ano mais adiantada do que eu. Quando eu cheguei, já encontrei esse clima, desse tipo de estudo. Era a pesquisa que eles faziam naquele tempo. Agora, a sociolinguística teve 2 caminhos. É que a história é longa. No meu tempo, eu te disse, não havia pós-graduação aqui em Salvador. Quem fez naquele tempo, viajou para fora. Quem não pôde ou não quis viajar, ficou sem ter a pós-graduação. Só fomos fazer quando abriu aqui. Mas havia uma coisa que se chamava Instituto Linguístico Latino-Americano, e que estudantes, jovens ou professores recém-formados do país inteiro iam para esse instituto. Isso era um tipo de instituto de férias. Eram 2 meses de aulas com uma série de disciplinas. Bom, fiz um primeiro instituto no Uruguai, um outro instituto foi aqui em Salvador, e um instituto, em 1973, foi em Santa Catarina. Nesse instituto, eu fiz um curso de sociolinguística, porque eu escolhia que curso ia fazer. Linguística, dialetologia, sociolinguística e outras disciplinas. Linguística teórica, linguística chomskiana, etc. Eu aí escolhi fazer sociolinguística.
e fiz com um professor do Rio de Janeiro, infelizmente já falecido, que era o Jürgen Hai, professor alemão que estava no Rio de Janeiro. Então, os princípios da sociolinguística, é claro que antes disso eu não tinha nem ouvido falar em sociolinguística. Os princípios da sociolinguística eu aprendi nesse curso que eu fiz em Florianópolis durante 2 meses, em 1973. Por outro lado, em 69, Nelson Rossi foi convidado por uma associação lá mexicana do México que estava desenvolvendo um projeto de estudo da língua em todas as cidades sul-americanas, todas as capitais sul-americanas. Então, Buenos Aires, Montevideo, e todas as... México e as outras todas. Bom, aí falaram com o Nelson Rossi, convidaram o Nelson Rossi trouxe esse projeto para o Brasil, que é o que se chama Projeto de Estudo da Norma Linguística Culta, ou, no apelido, Projeto NURC. Então, entre 69 e 70, nós começamos a tomar consciência desse projeto. Esse projeto foi muito interessante, porque ele tinha um pouco de dialetologia e um pouco de sociolinguística. Dialetologia por quê? E mesmo o sul-americano, na medida em que ele queria as capitais de vários países, ele queria as capitais de vários países para confrontar a fala. No caso, os latinos-americanos vão confrontar o espanhol. O espanhol do Uruguai não é igual ao da Bolívia, ao da Colômbia, etc. E nós, no Brasil, como não temos outra língua desse tipo, nós fomos confrontar as características do português em 5 capitais. Não foi possível fazer todas as capitais. Então, a escolha era assim, capitais que tivessem mais de 1.000 habitantes, mais de 1 milhão de habitantes, 1 milhão. Então, as maiores capitais naquele tempo era Rio, São Paulo, claro, que sempre tiveram mais habitantes, Salvador, que estava em 3º lugar naquele tempo, Recife e Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Então, foi constituída uma equipe em que começamos a estudar a fala dessas localidades. Cada grupo de professores estudava em sua área. E, como eu disse, isso tinha muito sociolinguística. Nós tivemos que entrar, porque os dados eram dados estratificados quanto à idade, homens e mulheres, quanto às faixas etárias, faixa 1, os mais jovens, faixa 2, o intermediário, e faixa 3, os mais velhos, e também, uma coisa interessante, quanto ao tipo de texto, porque havia um tipo de diálogo entre informante e documentador. Nós chamamos o DID. Então, eu começo a lhe perguntar o nome das coisas. Mas havia uma outra coisa que era diálogo entre 2 informantes. Nós pegávamos 2 pessoas, que às vezes nunca tinham se visto na vida, e diziam, bom, vocês vão dialogar sobre tal assunto. Podia ser o assunto cinema, educação, qualquer assunto. E uma outra característica eram as elocuções emitidas em situação formal, tipo aulas, palestras, etc. Então, nós temos 3 tipos de texto, 3 faixas etárias e os 2 sexos. Já é uma distribuição sociolinguística. Esse trabalho, coincidentemente, foi mais ou menos na época em que os trabalhos de Labov veio ao Rio de Janeiro, e os trabalhos de Labov começaram a difundir no Brasil. Então, a sociolinguística, para mim, entrou através dessas vias. Para fazer os trabalhos de comparação entre sexo, faixa etária, etc., a gente teve que ler. Ler as primeiras obras de Labov e tal, começamos a nos interessar por esse assunto. Teve uma fala da senhora que me fez pensar. Você disse que só teve o contato com a sociolinguística nesse tempo. Sim. E na UFBA, hoje em dia, nós temos a disciplina LET A11, que é a Introdução aos Estudos Linguísticos. Onde aborda brevemente todas as áreas
da linguística. Dá uma visão geral. Uma visão geral. É. Então, naquele tempo não Não existia tinha. essa visão geral. A Não, pessoa se formava e não tinha. não sabia. Menina, naquele tempo, tem que dizer o seguinte, quem introduziu a disciplina de linguística, aí no Estudo de Letras da UFBA foi Nelson Rossi. Porque Nelson Rossi tinha feito uma bolsa na França e em Portugal. Então, ele não era... Bom, eu fui de um tempo em que os professores... Fundou-se a faculdade. A faculdade começou. Então, quem vai ensinar literatura? Não havia, naquela altura, ninguém de literatura. Então, um poeta, um escritor era o professor de literatura. De língua, um professor que costuma dar... Mas não tinha. Esse professor não era formado como professor. Ele era um escritor, sabia o português, mas ele não sabia mais nada do que isso. Então, Nelson Rossi foi o primeiro a introduzir linguística. Quer dizer, isso veio muito devagar, né? Não havia essa distribuição como hoje. Não havia essa possibilidade também inclusive, não havia como escolher, você vai estudar isso ou aquilo, porque os currículos eram fixos. Você ia para a primeira série, tinha que estudar isso, aquilo outro. Português, latim, as línguas estrangeiras sempre aconteceram, filologia, tinha algumas disciplinas e não havia possibilidade de escolha nem nada. Cada ano tinha já a sua grade de disciplinas. Quer dizer, era tudo muito diferente. Aí é difícil até você imaginar, porque foi outro mundo. Sim, fica um pouco complicado, porque a gente aqui, no primeiro semestre, nós recebemos intitulamos o PF, que é o prato feito. O PF, Então, no prato feito, tem a introdução a tudo. A introdução à linguística, a introdução à literatura, a introdução à língua portuguesa. Então, meio que já no primeiro semestre, hoje em dia, as alunas e os alunos, eles já têm uma ideia geral. possibilidade de uma escolha, talvez. Exato. Naquele tempo, você formava e não tinha ainda não tinha. Noção. Era tipo, o nosso prato feito era todo ano, era aquilo. Na verdade, se repetia na universidade aquilo que existe no ensino médio. Você não escolhe. Aliás, hoje já há possibilidade até de escolha, mas não havia ensino médio naquele tempo, não havia nenhuma. Então, você entrava com aquilo. Você tem que estudar isso, língua portuguesa, podia escolher francês ou inglês. Língua latina era obrigatória. Filologia românica era obrigatória. Então, tinha umas disciplinas que eram obrigatórias. Além disso, era no tempo da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, nós tínhamos na própria faculdade tipo vamos dizer, didática geral, era outra didática, era um professor de biologia para falar da parte médica das crianças, né, esqueci o nome, como era a disciplina, mas eram disciplinas que hoje nem existem mais, né? Era totalmente um prato feito para todo mundo. Fica até complicado de imaginar como é muito difícil, pronto, né? E aí você tinha que ir fazendo aquilo, cada ano ia fazendo dava uma ideia geral de tudo, e pronto, era assim, a estrutura era assim. Exatamente. Não havia essa disponibilidade assim tão grande, não. Depois é que as coisas vão realmente crescendo, eu acho que crescendo, surgindo, e hoje em dia, inclusive, com a comunicação, por exemplo, nesse tempo de pandemia, eu acho que se a gente pode tirar uma coisa positiva disso, é a possibilidade de, com as lives, qualquer pessoa saber uma infinidade de coisas, se informar de muita coisa. De coisa que você nem sabia que existe, porque se a pessoa quiser,
acha uma live que vai falar daquilo. Não é? Vai falar da parte médica, da parte laboratorial da Covid, vai falar da parte histórica da cidade de Salvador, vai falar de áreas que você normalmente nem fala. Exatamente. Quer dizer, há uma difusão muito maior. E fazendo meio que uma ligação com essa última fala, eu queria fazer a última pergunta. Se você tem algum conselho, alguma dica, alguma fala para os estudantes, as alunas e os alunos que estão ingressando agora, ou que já ingressaram, têm a intenção de fazer uma pós-graduação, de fazer um mestrado. E a intenção dessa entrevista é justamente recolher informações sobre o PPGI e fazer um panorama geral do programa para apresentar a esses estudantes novos, se familiarizarem, para eles conhecerem e se sentirem mais à vontade de questionarem os professores nos e-mails, que agora temos o virtual, fica mais fácil pelos e-mails. Ou então, quando tudo isso passar, ir na salinha do professor, para saber isso. E aí eu queria saber se você tinha algum conselho, alguma dica. Veja bem, se você confrontar o passado com o presente, a gente já pode pensar assim, o que é mais importante para uma pessoa, por exemplo, que quer fazer uma carreira universitária, que está querendo mesmo aprender um assunto e tal? Eu acho que a coisa mais importante é que tem que ter curiosidade. É essencial ter curiosidade, porque há uma oferta bastante grande de muita coisa, mas essa oferta, de modo nenhum, pode ser total. Então, a pessoa tem que, primeiro, ver o que a universidade oferece e o que, daquilo que oferece, ele pode aproveitar, não é? Porque está certo, o primeiro semestre é o prato feito. Você não pode se conformar com o prato feito. Tem que ver como é que eu posso abrir meus horizontes, ver outras coisas, ver ou conversar com o professor. Nós temos, por exemplo, lá no nosso grupo, alguns alunos que ficam como bolsistas voluntários. Não tem obrigatoriedade, mas vai. Nós temos, por exemplo, em geral, toda sexta-feira, um seminário de formação. E alguns vão assistir ao seminário. Só para ouvir, você ouve ou aprende coisas novas, ou também diz, não, essa área eu não quero, não gostei. Você tem elementos para decidir o que é que você vai fazer na vida, o que é que você vai estudar mais, o que é que você vai ler mais. Sem conhecer, é impossível, né? Você não pode, vou querer estudar tal coisa, vou querer fazer tradução, não sei, nunca vi. Vou trabalhar com a geolinguística, nunca vi. Há possibilidade. Essa possibilidade está, por exemplo, para nós nesses seminários, mas essa possibilidade está também, agora está nessas lives, mas ela está também em muitas conferências, palestras que os professores fazem. Uma coisa que a gente observa é que, às vezes, há uma palestra interessante que vai abrir novos horizontes para muita gente e está com a sala vazia. Os alunos não vão. Então, ir para palestras, congressos que ocorrem até mesmo aí no Instituto, mesmo antes da pandemia, durante o ano todo, quase todas as disciplinas fazem encontros, pequenos congressos, seminários. Se o aluno tem interesse, ele deve um pouco ir assistindo um e outro para ver qual que ele vai escolher para seguir, para conhecer até as pessoas, porque se você quer seguir um caminho, você conhece, não, aquele professor trata disso. Vai depois conversar. Em geral, os professores não se negam a conversar e saber como vai. Mas um conselho que eu digo assim, primordial é esse, tenha curiosidade. Sem curiosidade, não vai ser não é um bom profissional. Eu agradeço a professora Jacira a disponibilidade,
todo o carinho, que desde o primeiro e-mail que eu a enviei, me respondeu com todo o carinho, disponibilidade. E eu agradeço por essa fala, por essas respostas que talvez irão abrir os olhos, as mentes de muitos estudantes que estão entrando agora. E é isso, eu queria saber. Ok, Milena, muito obrigada. Foi interessante porque, sabe, acontece é saber o que é que os jovens estão interessados em saber. A gente não sabe também. Espero que ajude realmente, que sirva para alguns jovens. Ah, vou fazer isso, a professora falou. E aí, essa é a recompensa. Ó, aquela falinha e tal, abriu a cabeça aí de alguém. Exatamente. Obrigada, Milena. Vou Foi terminar. bom conversar com você. Olá a todos, eu sou a professora Simone Bueno Borges da Silva, do Instituto de Letras da UFBA e professora do Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura, além do também Programa de Pós-Graduação em Letras, que é o Prof. Letras. Eu agradeço de início o convite da Milena para falar sobre a minha experiência com o PPG Link, e principalmente com o campo, né, da linguística aplicada. Então, agradeço muito e Milena me passou 4 questões, né? A primeira delas diz respeito a como eu vejo, né, o PPG Link, como ele é, como esse programa é para mim, né? Eu vim para a UFBA em 2009. E quando eu aqui estava, eu já ingressei, logo que cheguei, já ingressei no programa de pós-graduação, porque eu era professora colaboradora no programa de pós-graduação em Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, quando eu vim para cá e assumi o concurso, eu também já fui para a pós-graduação. E naquele tempo, estava começando o trabalho de desmembrar os programas, né? Éramos um programa só, o PPGLL, coordenado pela professora Célia Teles. E a partir daí é que um projeto de desmembrar o programa que se tinha em 2 programas, que gerou o programa de Língua e Cultura e o programa de Literatura e Cultura. Então, eu estou no programa de Língua e Cultura desde o seu início, né, na sua criação. E eu gosto muito, porque é um programa, que o nome já diz, né, ele é de língua e cultura, e isso faz com que abra algumas possibilidades do tratamento do estudo da língua de uma forma diferenciada, né, que envolve também a perspectiva cultural que perpassa as questões linguísticas, né, então a gente não fica só, não é um programa que cuida só da dimensão linguística pura, vamos dizer assim, né? A gente é um programa que realmente vislumbra esse diálogo da língua com a sociedade de modo geral. Nesse tempo que estou no PPG Link, eu tenho muitas histórias interessantes para compartilhar, não é? Uma delas, muitas delas diz respeito ao companheirismo e ao acolhimento que eu tive dos colegas professores quando aqui cheguei, né? Me mudei para cá sem conhecer ninguém, era tudo muito novo para mim, e os colegas do programa me acolheram muito bem, respeitando a minha perspectiva de trabalho e valorizando as pesquisas que eu vinha desenvolvendo, né? E também tenho muitas histórias muito interessantes com os estudantes, né? Cada aluno que eu tenho o prazer de orientar é uma história diferente, é uma vida em que dentro de um pedacinho dessa vivência desse estudante eu acabo fazendo parte. Então é uma parceria e para mim é um privilégio, uma honra poder acompanhar aí um trechinho da vida dessas pessoas que vêm para a universidade em busca de aprimorar
os seus conhecimentos, em busca de responder perguntas que os inquietam e os movem, né, dentro de uma perspectiva do saber e da construção desses saberes. Então são muitas histórias. E além disso, eu tenho, dentro dessas histórias, eu tenho o privilégio de lidar com muitos professores, né? E eu sou uma professora apaixonada pela profissão. Então, eu acho que eu sou uma privilegiada quando eu posso compartilhar momentos de ensino de língua portuguesa com os meus orientandos, dificuldades, ajudar a solucionar problemas, a pensar soluções, principalmente para as demandas da escola pública, que é o meu foco de interesse. Então, eu sou realmente uma privilegiada, do meu ponto de vista, por poder participar desse programa e fazer parte dessa história, né, construindo aí essas várias histórias de vida que acabam passando, né, pelo programa, e que eu tenho certeza que é um marco na vida dessas pessoas, né? Então, o que mais eu poderia contar 1000 histórias aqui, não é? Das trançadeiras do Sauípe, das escolas públicas várias que passaram por aqui, de professores da UNEB, de professores de outras instituições de ensino superior, não é? Que ao longo aí da minha história eu pude conhecer e participar de certo modo, né? Eu sou uma professora, como eu acabei de dizer, apaixonada pelo magistério. Eu adoro dar aula, eu adoro ensinar, eu adoro as pesquisas que tematizam o ensino, e principalmente da língua portuguesa, que é a minha área, né, o ensino de língua portuguesa, e acho que é um privilégio poder fazer isso em todas as dimensões do meu trabalho, né, tanto na minha prática de ensino, quanto nas minhas pesquisas e nos projetos de extensão também, que eu desenvolvo. Então, eu poderia, a outra pergunta que Milena me traz qual é a minha história com a linguística aplicada, né? E o que eu estava querendo fazer é juntar isso tudo, né? Porque a minha história com a linguística aplicada, com o PPG Link, né? E com a minha vinda para a Bahia, é uma só, né? Eu fiz a graduação na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, graduação em Letras, e logo depois fui para Campinas, para a Unicamp, para fazer mestrado e doutorado lá, né? E eu já fui para um programa de linguística aplicada, né? Então eu não entrei para uma linha de linguística aplicada. Todo o meu percurso de pesquisa foi gestado dentro de um programa de linguística aplicada, não é? Então, eu não escolhi uma linha dentro de um programa, eu escolhi um programa que cuidava unicamente das questões de linguística aplicada, né? Então, são um dos poucos do país em que, das poucas instituições, né, a Unicamp é uma delas, que tem um programa de linguística aplicada. E isso foi muito bom. Isso é um ganho, eu acho, na formação, porque a gente tinha um leque de disciplinas, né, muito variadas, né, dentro do campo da linguística aplicada. A gente podia explorar as várias possibilidades que a linguística aplicada oferece. Então, era muito bom. A gente não tinha que fazer nenhuma disciplina obrigatoriamente que não fosse da linguística aplicada, mas poderia também fazer tanto no programa de linguística quanto no de literatura, né? Então, a minha história de pesquisadora, ela começa dentro da linguística aplicada, né? E ela segue aí dentro desse percurso. No mestrado, eu fiz um trabalho tematizando os processos de alfabetização de adultos e o texto literário, essa relação, né? Então, a dissertação chama Leitura, Literatura e Alfabetização de Adultos. Um trabalho muito prazeroso, né? Foi um dos trabalhos que eu fiz que eu mais me senti feliz, né? Com o resultado, com o processo. Foi muito bacana fazer esse trabalho. Depois, no doutorado, eu trabalhei com leituras de professoras, pensando já o processo de formação de professores. Depois disso, fiz um pós-doutorado também, tematizando os concursos
para os professores, né, tentando observar o processo de seleção dentro do magistério público e as demandas que o próprio Estado espera, né, dos professores. Então, nessa pesquisa eu pude observar assim, uma certa discrepância, né? Os conhecimentos que estavam nas provas que selecionavam os professores nem sempre dialogavam com os conhecimentos que se esperavam que o professor de língua portuguesa tivesse, né? Depois disso fui morar em Santa Catarina e lá eu fiz um pós-doutorado também na área de educação, estudando a leitura dentro da escola, trabalhando em uma escola grande de Florianópolis, com os professores das diversas áreas do conhecimento. Então foi muito bacana entender como, por exemplo, um professor de física via o processo de leitura e como ele entendia o seu próprio papel de formador desses leitores da área de física. E foi assim com geografia, com história, com matemática. Tivemos a participação, além dos professores de português, de professores de todas as áreas, né? De inglês, por exemplo, também. Foi um trabalho muito interessante que me agradou muito, né? Depois disso, já aqui na Bahia, eu fiz um pós-doutorado para estudar um pouco um contexto quilombola, né? Eu sempre fui muito curiosa e como eu gosto e estudo a escola pública, eu achei que era hora de pensar um contexto específico, diferenciado, que é uma escola quilombola. Bom, esse foi assim o meu percurso de formação, tudo isso para contar o quê? Para dizer que dentro da linguística aplicada há várias possibilidades, né? E eu sou uma apaixonada pelas questões que envolvem educação, ensino da língua portuguesa, principalmente no contexto da educação pública, né? Que é o que me interessa de fato nesse meu percurso todo de pesquisa. Então foi assim que eu fui para a linguística aplicada, né? Eu já fui direto para a linguística aplicada, eu não escolhi uma linha, eu escolhi um programa de linguística aplicada. E para finalizar, a Milena me pediu para deixar alguma dica que pudesse orientar aí os estudantes que querem concorrer a uma vaga, né? Ou querem seguir aí na carreira dentro da linguística aplicada, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que uma pós-graduação, ela dá muito trabalho. Fazer uma pós-graduação de forma séria exige muita dedicação, um trabalho, e isso é, ao mesmo tempo, uma coisa que em algum momento pode assustar, não é? Mas é dessa característica também que sai todo o prazer que se tem dentro do processo de pós-graduação, né? Estudar é uma coisa boa, é uma coisa maravilhosa, né? É uma possibilidade que o ser humano tem de não ficar fechado nas mesmas coisas. Estudar abre horizontes, né? E essa inserção do estudante dentro de um programa de pós-graduação potencializa em muito essa capacidade humana de construir conhecimentos, né? E é muito gratificante, é uma delícia. Isso não significa que não seja trabalhoso, né? Mas significa que a gente não precisa sacrificar a saúde, sacrificar o bem-estar para fazer uma pós-graduação, né? A gente pode fazer tudo isso bem, com saúde e gostando do que faz. Então, essa é a minha dica, né? Escolha uma coisa que você goste de fazer, que te dê prazer em fazer, né? Na nossa área, normalmente as escolhas são feitas assim mesmo, porque como ela não é uma área de prestígio, né? Não é uma medicina, não é uma engenharia, como na sociedade se valoriza, né? E se prestigia esses campos, é menos provável que a gente tenha estudantes, principalmente na pós-graduação, que estão fazendo uma coisa que não gostam, né? Então eu acho que descubram essa paixão, né? O que move vocês, e aí siga em frente. No meu caso, por exemplo, o que me move em grande medida é o estudo da língua em uso, né? Os processos de ensino. Olá a todos, eu sou a professora Simone Bueno Borges da Silva, do Instituto de Letras da UFBA,
e professora do programa de pós-graduação em Língua e Cultura. Estou aqui a convite da Milena para falar um pouco da minha relação com esse programa de pós-graduação. A primeira pergunta que Milena me propõe foi a respeito de como eu vejo o PPG Link, né? Eu gosto muito do programa de pós-graduação em Língua e Cultura, né? É um programa que fornece muitas possibilidades de trabalhar a língua, não só na sua dimensão linguística mais dura, mas a língua em relação com os usos sociais, com a dimensão cultural. Eu acho que isso é muito produtivo, porque abre a possibilidade, né? faz pensar a língua não somente como uma estrutura, mas em sua dimensão mais global, né? Do ponto de vista discursivo e também da língua enquanto extensão do próprio sujeito, do próprio ser e estar no mundo, né? Então, eu gosto muito dessa perspectiva, acho que ela abre muitos horizontes para pensar os contextos sociais de uso da língua, né? E é isso que nós da área de linguística aplicada fazemos, né? Trabalhamos exatamente com isso. A segunda questão que Milena propõe é a respeito das histórias que eu possa compartilhar, né? No programa, dentro do programa. Eu só tenho história boa para contar, né? Primeiro, uma história de acolhimento dos meus colegas, professores, não é? Que quando eu vim para a Universidade Federal da Bahia em 2009, a gente nem era ainda o programa de pós-graduação em Língua e Cultura, ainda era o PPGLL, né? O programa de Língua e Literatura. E que depois, logo que eu cheguei, começou então esse processo de desmembrar esses programas, né? Gerando o programa de Língua e Cultura e o de Literatura e Cultura. E os colegas me acolheram muito bem, né? Aqui no PPG Link. Ou então era o PPGLL. Os mais velhos, os mais experientes, acolhendo com muito respeito o meu trabalho, a minha chegada aqui na instituição. Então, eu só tenho a agradecer, né, aos meus colegas esse acolhimento, né? Eu também pude estabelecer muitas parcerias de pesquisa dentro do âmbito do programa, o que é uma outra coisa muito bacana, muito interessante para quem trabalha com pesquisa em linguística aplicada. E uma outra coisa é que eu adoro, né, as histórias dos meus orientandos. Cada um que chega e compartilha comigo a sua vida, a sua vivência, é um momento único, né? E eu tenho uma satisfação muito grande em poder escrever esse pedacinho da história de cada um deles de modo colaborativo, né? Eu me sinto honrada em participar da vida dessas pessoas, dessa conquista que muitas vezes é a conclusão de um mestrado, de um doutorado, em que transforma em grande medida a vida dessas pessoas. Eu fico muito satisfeita em fazer parte dessas histórias, né? Uma outra coisa que me traz muita satisfação é que eu, na maioria das vezes, trabalho com professores e eu adoro a minha profissão, né? Eu adoro o magistério, eu adoro as questões que envolvem o ensino de língua portuguesa. Então, para mim é um privilégio poder compartilhar essa dimensão de pesquisa com professores, muitas vezes da rede pública ou do ensino superior de outras instituições, mas sempre com histórias de formação e de transformação da vida dos seus estudantes muito gratificantes, muito prazerosas, né? Então, todas essas histórias que os meus orientandos trazem me são muito caras, né? Eu me sinto uma privilegiada e tenho muita satisfação em poder compartilhar com eles esse percurso, né, na vida acadêmica deles. Então é muito gostoso, né? Isso me coloca sempre em relação à educação da educação básica e pública, né? Me faz pensar esses contextos, me motiva a propor estudos e pesquisas que envolvam aí o ensino de língua portuguesa nas escolas públicas, que é a coisa que eu mais gosto de pensar, de estudar e de discutir, né? E a minha história com a linguística aplicada, ela não começou com a escolha de uma língua. Eu fiz a pós-graduação
num programa de linguística aplicada, que é o programa de pós-graduação em linguística aplicada da Unicamp. Né? Então, eu não escolhi uma linha, eu escolhi o programa todo. Né? Isso faz toda a diferença, foi muito bom para o meu processo de formação, porque o próprio programa ele já te abria um leque enorme de disciplinas todas dentro do campo da linguística aplicada, né? E as discussões eram muito intensas, né? Dentro do campo da linguística aplicada. Recebíamos muitos professores de outros lugares do mundo, o que enriquecia muito a formação, né? Então, a minha história com a linguística aplicada ela vem desde o começo. Eu terminei a graduação em letras pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e fui para Campinas para fazer mestrado e doutorado lá, né? Eu fiz esse meu percurso de pós-graduação sempre dentro do programa de linguística aplicada. Depois disso eu fiz uma pós-graduação também dentro do programa de linguística aplicada, um pós-doutorado, né, dentro do programa de linguística aplicada. Depois fiz na educação, na Faculdade de Educação na Federal de Santa Catarina, porque as minhas questões estão sempre muito próximas, né? Da dimensão linguística, a dimensão cultural, a dimensão social do uso da língua e a dimensão educacional, que envolve o ensino da língua portuguesa, né? Os trabalhos com leitura, produção textual, dentro da perspectiva, né, de formação em língua portuguesa. Então eu sempre tive dentro da linguística aplicada, né? O meu percurso ele vai realmente dentro da linguística aplicada. Eu não escolhi uma linha, né? Eu já escolhi um programa que me possibilitasse discutir as coisas que me inquietavam. Eu já era professora, eu fiz a faculdade de letras, 3 anos da minha faculdade eu fiz trabalhando, né? Porque eu fiz um concurso lá no Mato Grosso do Sul para professor da rede estadual. Passei e fiz a graduação trabalhando. Então, todas as questões de ensino, de sala de aula, do fazer pedagógico, envolvendo aqueles conhecimentos que eu estava estudando na faculdade, os conhecimentos linguísticos e também os literários, em grande medida foram me constituindo as minhas questões, constituindo os meus desejos em relação a um processo de formação, né? E aí fui escolher linguística aplicada justamente porque era o lugar que me possibilitava discutir a língua não só na sua dimensão estrutural, né, mas na sua perspectiva discursiva, na sua perspectiva, na sua relação que estabelece com as questões culturais, né, e com a dimensão também educacional, com o ensino da língua, né. Então, isso tudo me fez escolher essas possibilidades de desenvolver pesquisa que dialogasse com todos esses campos, né, que me fez escolher a linguística aplicada. E preciso falar com os estudantes que querem, né, seguir carreira aí dentro da linguística aplicada, né. Eu acho que eu fico sempre muito feliz em receber a nossa linha, a linha de linguística aplicada do programa de pós-graduação em cultura é a mais concorrida, né? De longe, né? A gente sempre tem pelo menos o triplo de candidatos do que nas outras linhas, né? Então é uma área bastante procurada, uma área muito promissora, justamente por isso, por essas características que eu acabei de dizer, né? Ela possibilita um olhar diferenciado que reúne muito as questões sociais com as questões linguísticas e as questões artísticas, porque a gente também tem uma perspectiva da literatura dentro do processo de formação dos sujeitos, o que é muito interessante, né? Então ela é uma linha bastante concorrida, estudem e tenham muita paixão pelo que vão fazer, né? Eu acho que ninguém faz um mestrado ou um doutorado sem muita paixão. Então escolham aquilo que move mesmo vocês, escolham um tema que fazem vocês terem coragem de passar uma noite estudando, de escrever um trabalho a respeito daquele tema, de discutir questões que envolvem aquele tema, né? Então escolha uma coisa que realmente motive, né? Que realmente seja bastante acalorado para vocês. E aí eu tenho certeza que vocês vão conseguir uma vaga
e vão desenvolver um trabalho de extrema importância para a sociedade, né? O que eu gosto também dentro da linha de linguística aplicada é que os nossos trabalhos todos têm uma função social muito presente, né? Os estudos que a gente desenvolve, em grande medida, orientam professores na sala de aula, orientam outros trabalhos, orientam o desenvolvimento de metodologias e de materiais didáticos, né? Então, é um campo que está sempre muito próximo mesmo de uma função social mais real, mais palpável mesmo, da produção do conhecimento científico com as demandas sociais. Então, é bem bacana. Se você se interessa por isso, vem para a Linguística Aplicada. Eu tenho certeza que você vai encontrar aqui no PPG Link um espaço muito profícuo, né? Muito produtivo para discutir as questões que você vai trazer.